Jack, e eu peço que você tenha um pouco de paciência aí com a minha voz, porque eu tô com uma sinusite meio chata aí, mas o Senhor Deus está cuidando de mim e está sendo uma bênção. Deixa eu dar start aqui no tempo. Bom, hoje nós seguimos meditando nesse pequeno livreto acerca da vida do Daniel Nash, prevalecendo com Deus em oração. E hoje nós entramos no capítulo de número 3, um novo ministério, traço no lugar secreto. Quero que você preste atenção, gostaria muito que você, nesse momento, se desligasse o máximo que você puder, né? De mensagens do WhatsApp, pop-up, você desligasse lá as mensagens do WhatsApp e prestasse atenção no que eu vou falar aqui. Charles Finney começou seus trabalhos evangelísticos na região de Evans Mills. Não é essa região, Pedro, que tu morou perto? Eu morei perto dele. Era dessa ou era de outra? Se não me engano, ele fala que você é perto de Syracuse. Vou ver aqui. Que é perto de onde eu... Evans Mills, Nova York, no ano de 1824. E foi ali que Daniel Nash também iniciou seu ministério especial de oração. Quando Nash chegou lá, Finney afirmou, vocês se lembra, né, Michael? O primeiro contato que ele teve com Daniel Nash estava vazio. Ele orando, olhando para os lados, né? Agora, quando eles se encontraram, Finney afirmou, ele estava cheio do poder de oração. Os dois foram unidos numa parceria que terminaria 7 anos depois, com a morte de Nash. Seus alvos foram definidos de forma simples, numa carta como se segue. Bom, os dois foram unidos numa parceria. Cara, isso aqui vai definir toda a tua vida. Como tu escolhe os teus amigos. Como que tu escolhe, cara, as pessoas que andam contigo. Como que tu escolhe, né? Muitos homens têm uma vida tão pífia, tão podre, tão imunda, e eles não conseguem entender por que suas vidas são tão podres, são tão limitadas. Cara, olha quem tá ao teu redor. Essa máxima dos coaches, né, que você é a média das pessoas que estão com você, isso é verdade, cara. Só que eu não tô preocupado com o dinheiro das pessoas que estão ao meu redor, eu tô preocupado com a espiritualidade dessas pessoas. Eu vou inevitavelmente ser atingido, influenciado pelas pessoas que estão comigo. Nota a amizade piedosa do Finney com o Daniel Nash. Lembrando, eu não sou o maior fã do Charles Finney, tá? Então, eu sei que tem gente que detesta ele, que abomina ele, mas eu peço que você guarde suas pedras aí. Então, vamos lá. A carta, né? Quando o Sr. Finney e eu iniciamos nossa carreira, não tínhamos intenção alguma de ir no meio de igrejas e pastores. Nossa mais alta ambição era ir aonde não havia nem pastor, nem reforma. Era ir aonde não havia nem pastor, nem reforma, e procurar as ovelhas perdidas, aquelas pelas quais ninguém se importava. Missão. Começamos e o Senhor prosperava. Não entrávamos em território de alguém, a menos que fôssemos convidados. Já tínhamos espaço e serviço suficiente para trabalhar. Uma coisa que me irrita, como a gente brinca, uma coisa que me irrita muito, que me deixa muito irritado, é quando você ouve um presbiteriano, um batista, um assembleiano, eles vão falar missões pelo prisma denominacional. Então eles vão dizer assim, o impacto presbiteriano no Rio Grande do Sul. Cara, isso é uma bosta, cara. O impacto assembleiano, o impacto batista. Cara, o impacto do evangelho. Então, tu pode estar indo para um local onde tem poucas igrejas da tua denominação. Mas já tem várias igrejas lá. Então Paulo mesmo diz que ele não foi ser missionário onde já tinham edificado, cara. Ele estava focado na missão. E muitas vezes a nossa visão da missão
ela é uma visão totalmente denominacional. Nós não estamos fazendo missão, às vezes. O que nós estamos fazendo, na maioria das vezes, cara, é proselitismo religioso. Não devia ser assim. Seguindo. Ó, a equipe de Charles Finney. A necessidade de oração para preparar o caminho para a evangelização era o princípio fundamental da equipe. Eu vou ler de novo isso aqui, tá? A necessidade de oração para preparar o caminho para a evangelização era o princípio fundamental da equipe. O trabalho deles era pautado em oração. Sabe qual é o nosso problema? Nós pregamos sem orar, nós cantamos sem orar, nós evangelizamos sem orar, nós plantamos igrejas sem orar, nós gravamos aulas sem orar, nós fazemos tudo sem orar, nós escolhemos uma esposa para casar sem orar, nós não oramos pelos nossos filhos como deveríamos, cara. Isso é um fracasso. Esse conceito, seguindo aqui, era tão forte que Finney costumava enviar Daniel Nash umas 3 ou 4 semanas antes para preparar o lugar e o povo para a sua chegada através da oração. Geralmente, levava de 3 a 4 semanas de oração para deixar o lugar pronto. Vamos examinar um pouco mais de perto como isso acontecia. Então, assim, o Finney ia pregar no local. O que ele fazia? Ele enviava o Daniel Nash 3 a 4 semanas antes para ele preparar um grupo de oração, ensinar o pessoal a orar junto com o pessoal para receber a pregação. Ou seja, ele estava preparando o caminho, assim como João Batista fez com Jesus. Ok? Isso é amizade, isso é ministério, isso é estratégia. Quando Deus dava uma direção quanto ao local onde deveriam trabalhar, o pai Nash ia para lá discretamente e procurava 2 ou 3 pessoas para se unirem a ele numa aliança de oração. Às vezes, Nash levava consigo um outro homem com um ministério de oração parecido, chamado Abel Clary. Juntos, começavam a orar fervorosamente para que Deus agisse na comunidade. Um dos relatos que retrata isso é contado por Leonard Ravenhill. Escuta. Conheci uma senhora que me contou uma história sobre Charles Finney, que tem mexido comigo ao longo dos anos. Finney foi pregar na cidade de Bolton, mas antes de começar sua campanha, 2 homens bateram na porta da humilde residência daquela pobre senhora, procurando hospedagem. Ela ficou atônita, pois não tinha espaço nenhum em sua casa. Finalmente, por 25 centavos por semana, os 2, Nash e Clary, alugaram um porão escuro e úmido durante todo o tempo das ministrações de Finney, pelo menos 2 semanas. Lá, naquela cela voluntária, os 2 parceiros de oração lutaram contra as forças das trevas. Nossa. Como que nós vamos avançar em missão se nós não temos esse coração? Como que nós vamos alcançar os perdidos? Como que nós queremos que o rei de Sião prospere a obra que nós fazemos? Se nós queremos a glória, cara, se nós queremos destaque, sabe? Então, o nome que aparecia era do Finney. Mas quem estava batalhando mesmo ali em oração era Daniel Nash. Você quer ser um Nash? Você quer ser um cara desconhecido? Você sonha em ser aí um cara sem reconhecimento? Outro relato diz o seguinte. Certa vez, quando cheguei a uma cidade para começar um avivamento, achei muito legal isso aqui. Eu sei que as pessoas não gostam disso, mas um pouquinho de boa vontade faz bem para nós, tá bom? Então, certa vez, quando cheguei a uma cidade para começar um avivamento, era bem a cara do Charles Finney isso. Encontrei uma senhora que dirigiu uma pensão. Ela me disse: irmão Finney, você conhece um tal de pai Nash? Ele é o pai, o Michael. Esse aqui é o pai dos pais. Ele e mais 2 homens estão na minha pensão há 3 dias, mas não comeram nada até agora.
Abri a porta e dei uma espiada, pois os ouvi gemendo e vi que estavam prostrados. Já faz 3 dias que estão lá, prostrados no chão, gemendo. Acho que algo terrível deve ter acontecido com eles. Fiquei com medo de entrar e não sei o que fazer. Você poderia, por favor, ir vê-los? Não será necessário, Finney respondeu. Eles só estão sentindo dores de parto em oração. Nossa. Como que você vai conseguir sentir dores de parto em oração se você mal dobra o joelho? E quando dobra, você já se levanta? Como que você vai sentir o peso da angústia do mundo espiritual se você não se alia a Deus em oração? Charles Finney tinha tanta consciência da necessidade da obra de Deus em todas as suas ministrações que estava acostumado a enviar o consagrado Pai Nash à sua frente para trazer o poder de Deus através da oração para as reuniões que ele ainda iria realizar. Nash não só preparava a comunidade com antecedência para as pregações, mas continuava lutando no espírito durante a campanha. Outra citação, escuta. Nash geralmente não participava das reuniões, e enquanto Finney pregava, ele ficava orando pelo derramamento do Espírito sobre o evangelista. Finney conta, eu fazia toda a parte da pregação, e o irmão Nash se entregava quase continuamente à oração. Muitas vezes, enquanto o evangelista ministrava as multidões, Nash ficava numa casa vizinha, prostrado sobre o seu rosto em agonia de oração. E Deus respondia com as maravilhas da sua graça, com todo o devido reconhecimento a Finney pela sua participação. Era a oração desses homens que o sustentava. As lágrimas que derramaram, os gemidos que saíam do coração, estão todos escritos no livro das crônicas de Deus. Sobre Finney dizem que seu grupo evangelístico consistia de parceiros de oração que iam à sua frente e buscavam ao Senhor num local isolado. Nós precisamos disso, cara. Nós precisamos disso. E quando Finney estava pregando, Pai Nash e o Sr. Clary ficavam escondidos em algum lugar orando por ele. Não é de se admirar que havia um grande mover nas cidades e uma enorme colheita de almas era alcançada. Esse conceito de um grupo evangelístico formado por homens de oração foi praticamente perdido nesses tempos modernos de organizadores, promotores, grandes nomes, etc. Homens como esses de oração não apenas sustentavam o ministério de Finney, mas são a explicação para o poder na pregação e os resultados duradouros. Cara, quem aqui já organizou algum evento? Você já viu organização de eventos na sua igreja? Organização de conferências? Quem está organizando? Qual é a primeira coisa que se organiza? O valor. Nós organizamos dinheiro para os pregadores, acomodação. Cara, tem algo errado com a gente. É por isso que os nossos eventos vêm, vão e as pessoas continuam do mesmo jeito. É por isso que as coisas acontecem da forma que acontecem ou deixam de acontecer. Né? É por isso que nós estamos testemunhando tanta frieza, tanta falta de paixão por Deus. É por isso que nós estamos testemunhando um período muito complicado na história da igreja. E antes que você pense em alguém, eu gostaria que você pensasse em você. Eu gostaria que você pensasse na sua vida. Talvez você está pensando no seu pastor, talvez você está pensando no irmão que você viu organizar um evento. Eu quero que você pense em você, cara. Em você. Eu queria poder continuar, mas eu vou parar aqui. Porque vai mudar o tópico depois. Vai entrar na questão de oposição, ok? Eu gostaria de chamar a tua atenção, então, para esse final, que, em primeiro lugar, que você selecione bem, que você peça sabedoria para Deus, para
escolher amigos, escolher pessoas para você andar. Em segundo lugar, que você coloque diante de Deus em oração aquilo que Deus tem te chamado para fazer. Não importa qual é o teu ministério, não importa qual área que você tem que trabalhar, você precisa orar. Em terceiro lugar, que você não apenas ore, mas que você levante amigos de oração pelo que Deus te chamou a fazer. Que você comunique isso com seus amigos, que você fale isso. Cara, Deus tem me chamado para fazer certas coisas, Deus tem me chamado para fazer isso, Deus tem me chamado para fazer aquilo. Eu gostaria muito que vocês participassem comigo, estivessem orando por isso. E pessoas que não oram por você, pessoas que não estão unidas a você, elas não servem para ser seus amigos. Em último, eu gostaria que você cogitasse em ser uma espécie de Daniel Nash. Talvez Deus não te chamou para estar à frente de uma plataforma. E você tem lutado com Deus sobre isso. Porque o que tem te motivado muitas vezes na obra de Deus é basicamente a necessidade de aparecer. E não uma fome pela fama do nome de Jesus. Nós precisamos que Jesus seja exaltado. Nós precisamos que Jesus seja reverenciado. Nós precisamos que o nome de Jesus seja glorificado. Nós precisamos disso, ok? Nós precisamos que o nome de Jesus seja reverenciado. Vou orar nesse momento. Gostaria que você orasse junto comigo. Pai, muito, muito, muito obrigado por cada homem que ouviu aqui essa aula, que está meditando nessas verdades. Eu peço a tua graça, eu peço o teu poder sobre a vida deles. Que tua unção se derrame poderosamente. Que teu nome seja exaltado, glorificado. Faz uma obra, Senhor, que talvez possa nos pegar de surpresa, desprevenidos. O teu Espírito sopra onde quer. Sopra, sopra. É o que nós te pedimos, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Deus abençoe você. Até semana que vem.